Olá, eu sou Patrícia Godoy, sou host do podcast do Alto do Meu Salto, projeto do Núcleo Feminino de Empreendedorismo aqui da Six Canoas. Nos próximos episódios, vamos juntos mergulhar na jornada de retomada após as enchentes do mês de maio, dedicada a explorar temas de extrema relevância para o empreendedorismo como um todo. Vamos nos inspirar em ações e nas histórias de superação, nos relatos de solidariedade e nas estratégias para reconstruir as empresas. Vamos descobrir juntos como transformar adversidades em oportunidades de crescimento, onde empreendedores podem encontrar inspirações e apoio neste momento desafiador no caminho que enfrentamos, né? Nasce agora a esperança, a reconstrução, a resiliência do povo gaúcho. E para o nosso segundo episódio da série de episódios especiais, a retomada, temos o prazer de receber para falarmos sobre a importância da resiliência em tempos de crise, em tempos desafiadores. Temos a psicóloga e doutora em Ciências da Saúde, Cristiane Bortoncello, a psicóloga e neuropsicóloga, Márcia Regina Paludo, e a nossa psicóloga, Iracema Gabardo. Sejam muito bem-vindas, todas associadas da Six, nucleadas do Núcleo da Saúde. Sejam bem-vindas. Muito obrigada, meninas. É uma honra estarmos aqui, eu agradeço o convite também, que é uma oportunidade de, juntas as três psicólogas, poderem contribuir, né? Muito obrigada. Nós que agradecemos. É verdade. Eu e a Márcia somos diretoras da saúde, do Núcleo da Saúde, né, da Six. E assim como a Iracema, que também faz parte da coordenação do Núcleo da Saúde, a gente viveu essa questão muito intensamente, né? Então, ter a oportunidade da gente estar aqui e poder falar um pouco sobre isso é maravilhoso. Que bom. E é bem como tu disseste, né? A gente tem que tirar alguma coisa de positivo em tudo isso. Eu sempre digo assim, que em todas as situações tem algo de belo pra gente olhar. É verdade. Então é isso que a gente E aí veio agora fazer também. a gente quer que vocês façam exatamente isso conosco, nos ensinem a olhar, porque muitas vezes, e aí trazendo já a gente tá tão emaranhado na dificuldade, a gente tá tão atrelado no lado negativo. Como olhar pro belo? Então vamos começar assim, como olhar pro belo diante de tantas dificuldades que estamos ainda enfrentando. O podcast anterior que gravamos e até falamos, ainda estamos apagando incêndio, infelizmente, né? Então como olhar, né, pro lado belo de alguma coisa diante de tantas dificuldades? Fiquem bem à vontade, tá? É um bate-papo bem aberto. Acho que quando tu falava, eu já fiquei aqui pensando. Acho que primeiro a gente precisa talvez contextualizar um pouco que esse impacto, ele aconteceu nas pessoas que perderam tudo, nas pessoas que não perderam tudo e também nas pessoas que estavam longe de nós, né? Eu tive muitos pacientes de outros estados e colegas de outros estados mobilizados emocionalmente. Então, eu uso muito quando atendo pacientes com desregulação emocional. Eu uso muito a ideia, né, que a gente usa dentro de uma abordagem de terapia, que o nosso cérebro, ele tem a mente emocional e a mente racional. E momentos como esse de crises que a gente viveu, a gente fica muito mente emocional. E é difícil, às vezes, a gente conseguir sair desse lugar, né? Porque a gente fica tão mobilizado com as questões que afetam de verdade, de fato, a nossa vulnerabilidade, que a gente precisa tirar um pouco da racionalidade e trazer para esse lado emocional para a gente tentar, se é que é possível no momento catastrófico, né, conseguir ter sabedoria, né? Então é um exercício diário e constante que a gente precisa fazer, e isso vai repercutir no autoconhecimento, na nossa capacidade de apesar da dor, conseguir seguir adiante, apesar da dificuldade, conseguir seguir adiante. Isso também é possível ser treinável, né? E eu acho que muitos de nós aqui vivenciamos isso assim ao longo. Isso é importante, vamos falar do como treinar. Então, eu fico pensando também que a questão de o que a gente viveu, né, nesse momento foi uma mudança brusca, né, uma catástrofe que ninguém imaginava, mas o movimento de solidariedade foi lindo. Tem uma coisa de positivo que a gente pode tirar desse desastre, é assim, o quanto as pessoas se mobilizaram.
pessoas que tinham sido atingidas, pessoas que tinham perdido tudo, estavam lá trabalhando em voluntárias, querendo ajudar. Este movimento do ser humano é lindo. É lindo. É lindo. Eu tive pessoas da nossa família lá de São Paulo que conseguiram mandar mais de 15 carretas de doação. Quando eu disse falta coisa para as crianças, elas foram para as escolinhas dos filhos, para as escolinhas que tinham na cidade buscar doações. Então, assim, este movimento foi muito lindo e continua, porque as pessoas continuam querendo ajudar, né? Então, eu acho que a gente tem que também olhar para esse lado belo, como eu disse a Iracema, que despertou tanto o lado belo, como também despertou um outro lado, né? Não tão belo, porque as pessoas em momento de crise reagem de formas muito diferentes. A gente chama, né, do processo de luta e fuga. As pessoas ou lutam, ou fogem, ou paralisam. Mas olha, isso aí tá na nossa pauta. Isso é um assunto eu quero. Porque isso nós discutimos entre nós, assim, sem nenhuma expertise, naturalmente, mas como. Ah, fulana travou, parou, nem foi direto com ela e sumiu do mapa. Depois a gente quer falar um pouquinho mais sobre isso. Mas ainda sobre essa ideia aí de Então, de ver o lado belo, se é que dá pra dizer assim. Então, além da solidariedade, né, que o Márcio falou, que todos, sem distinção, falaram da importância que isso teve na vida de todas as pessoas, né? Porque, como a Cris falou, todos foram atingidos de alguma forma. Mas o que mais me chamou a atenção foi o relato de pacientes dizerem: eu estava de mal com a minha filha, eu estava de mal com a minha mãe, e de repente todos estão juntos de novo, todos se ajudando. Eu acredito que esse foi para mim o que mais me tocou, além da solidariedade, sem dúvida, né? E olha, eu já me emociono. Eu tô porque quase acho que chorando eu também, pelo aqui, amor de Deus, não. Porque Porque foram vai passando- momentos. Vai passando um filme, né, Cris? Passa. Uhum. O estresse E- pós-traumático, ele se reproduz, a gente. é bem Hoje eu Tem vim- explicação. Eu vim dirigindo, passei ali pela Edu Chaves, pelo aeroporto, e olhando a gente, imagina as pessoas que tiveram que deixar suas casas um dia de chuva, já é um momento de pensar que pode começar a acontecer Tudo tudo, de de novo. É o estresse pós-traumático, né? E eu me lembro que muitos dias que eu brinco que eu tava surtada, assim, que eu fiquei muito mobilizada, e eu tinha colegas de outros estados que me chamavam e me diziam: Cris, eu sei que tá difícil, mas bora lá, né? E quando tu fala, né, Márcia, do movimento que aconteceu aqui, e que também aconteceu em de vários outros estados mandando coisas para nós, aquilo foi assim, ó, o que mais me tocou. O amor ao próximo, sabe? Um orgulho de ser gaúcha, assim, um orgulho, uma vontade de bater no peito e dizer assim, aí cantar o hino, sabe? De dizer assim, ó, a gente tá passando por isso, mas a gente vai conseguir lá na frente. E eu não perdi nada, a empresa do meu marido não foi atingida, né? Eu tive muitas pessoas, 35 familiares e a minha secretária e colegas, né? E eu sentia a dor deles, obviamente que não é a mesma dor. Mas a gente precisa seguir e tentar seguir com a melhor qualidade possível, né? E eu acho que o grande esforço que todo mundo fez é para que isso pudesse se retomar o quanto antes, né? Mas É tão interessante, assim, eu digo, aí trazendo para esse gancho que a gente já vinha falando, o quanto o ser humano é isso. Enquanto alguns se mobilizavam do país inteiro para ajudar, nós, de alguma forma, eu tenho certeza, todas nós aqui, mês de maio, por exemplo, nem o Dia das Mães eu fiquei em casa com as crianças, porque eu pensava assim, os meus filhos estão bem, a minha casa tá segura. Eu mal lembrei do Dia das Mães. Mas eu estava preocupada em fazer uma ação lá onde nós estávamos para aquelas mães que perderam suas casas. E, isso não vai dar certo, eu acho. Eu quero falar de coisas legais, mas isso e é mexe legal. com a gente, Isso é legal, né? sabe por quê? Eu ia falar, tu vê, meu cérebro tá super acelerado. De maio pra cá, eu tô assim. E eu comecei a falar porque eu ia dizer o seguinte: o que mais me mobilizou pra me manter resiliente foi saber que eu não estava sozinha. Que cada pessoa nas suas casas estavam fazendo ligações, ou estavam correndo, ou estavam cozinhando. Eu vivi isso na minha casa com os meus filhos, o orgulho, com o meu marido, sabe? E isso te motiva. Quando tu tá cansada de reerguer e a seguir. E é lindo, né? É muito lindo. Eu imagino. E aí, o que acontece? Eu tenho visto, assim, pessoas de outros estados se dizendo assim, por exemplo, eu ajudei
Eu tenho alguns parentes no Paraná que ajudaram. E aí eles ajudaram assim, Paty, eu não consigo. Daqui a pouco, R$1.000. Eu quero mandar R$1.000. R$1.000 numa grande instituição, que eu faço parte do Rotary, talvez é uma coisinha. Eu disse, não fique pensando assim. Não, mas se tu tiver uma família pra eu mandar, esses 1.000 vai fazer muita diferença. Então, eu indiquei algumas famílias que perderam tudo, inclusive até parentes nossos aqui em Canoas. Essas pessoas ajudaram e eles me mandavam o seguinte: eu tô aqui, eu tô ajudando, eu tô mandando, mas a sensação que eu tô é que eu não faço o suficiente. Eu acho que como surgiu isso, né? Vocês tiveram esses relatos assim muito. De culpa, porque não foi atingido. Como é que lida com isso, afinal de contas? Quase desejando que, por que então não foi comigo e não com fulano, né? O que eu disse para uma paciente já pensou se todos tivessem sido atingidos? Né? Quem iria nos ajudar? Então, que bom que você não foi atingida, porque assim tu tem condições de ajudar. Né? Então, por mais simples que isso pareça, ainda assim existe essa coisa da culpa, né? De achar que podia ter feito mais. É verdade. De achar que tinha que estar lá no meio fazendo. E quando a gente está dentro de casa também fazendo ligações, buscando, né? Patrocínio, buscando ajuda, né? Doações. Isso faz toda a diferença. Tu imagina caminhão fechado vindo de São Paulo, né? Veio como? Alguém falou, alguém parou. Precisamos de pessoas que sentem estrategicamente para ver isso. E isso às vezes mobiliza mais do que a gente pegar e ir até um abrigo, né? Eu vivi isso. Mas eu acho que assim, não dá para dizer que não fomos atingidos. Fomos todos atingidos, né? Direta ou indiretamente. Você falou do Dia das Mães. No Dia das Mães, casualmente este ano, caiu no dia do aniversário do meu filho. E o meu filho fez 18 anos. E ele estava muito triste. Nós todos estávamos muito abalados. E ele falou: mãe, está sendo muito difícil ser adolescente. Porque eu fiz meus 15 anos no meio da pandemia. Agora eu faço meus 18 no meio de uma enchente. Então, assim, cada segmento, né? Criança impactada de uma forma, adolescente de outra forma, os adultos de outra forma. Todos fomos impactados. Porque fez estragos na vida de todo mundo. E como que, de alguma forma, nós todos, eu me incluo, a gente pode buscar essa retomada de uma forma menos dolorosa, se é possível dizer? Porque daí agora a gente vive um momento que é bem como tu falaste. Eu tava, no primeiro momento, fui pra linha de frente, acho que muita gente foi, porque era a sobrevivência, o povo pelo povo, isso foi usado muito, essa expressão. E depois teve um dia que meu marido disse: não, hoje tu não vai, que era a primeira segunda-feira, no dia 6. Eu tinha feito a reunião de crise aqui do comitê de crise. Ele disse: não vai pra Ubra, fica em casa. E eu disse: né? Como assim fica em casa? Que culpa. Mas não, em casa, em uma tarde, eu fiz muito, e estrategicamente, muito mais do que estando lá dobrando roupa, né? Não que isso não fosse válido, mas daí é usar a cabeça. E daí dali se surgiram outras ações, enfim, ficamos à frente lá das produções das marmitas e tal. O que acontece? A gente faz, mas tem 2 momentos. Em algum momento, como voluntários, a gente sabe que a gente precisa ir desligando, desmamando, como a gente vai falando, e o sentimento de culpa vai crescendo, porque tu vai desmamando, mas tu fica com aquela sensação que ainda precisam de ti. E tu tem que ajudar. Mas tu tem que encerrar. Encerrei. Como é que tu trabalha isso depois, dizendo assim: será que era o momento de encerrar? Será que eu não deixei na mão? Poxa, ainda me chamam e eu não... Sabe? Como é que... Quais dicas, digamos assim, o que vocês veem como profissionais, né, da área assim, mais cuidando esse nosso emocional do ser humano? O que o ser humano... Em primeiro lugar, talvez não se culpar por isso. O que nós poderíamos fazer para isso aliviar o peso, sabe? Eu penso que a metáfora da máscara de oxigênio no avião é perfeita para isso, né? A gente, antes de botar a máscara no outro, a gente tem que botar na gente. Então, esse processo de retomada faz parte também, a gente retomar a nossa vida. Todo mundo precisa retomar algum tipo de rotina para a vida seguir adiante. E o que mais impactou as pessoas que foram diretamente atingidas é que a vida delas não tinha mais rotina. E alguns ainda estão em abrigos e ainda estão com uma vida muito desorganizada, né? Por isso que as rotinas são muito importantes, porque organiza a nossa vida. Então, assim, sim, precisamos retomar, não vamos abandonar totalmente, porque de alguma forma a gente está aqui trabalhando no comitê de crise, a gente está aqui na SIX trabalhando ainda um monte, né? E vários braços aí estão trabalhando
para continuar ajudando. Então, assim, lidamos com essa impotência, mas não somos capazes de fazer tudo o tempo todo, né? Somos humanos E mais uma aqui. vez vem a culpa, né? Como o ser humano, vocês têm isso? O ser humano se culpa bastante, se cobra bastante. A emoção, a gente não tem controle sobre o que a gente sente, né? Eu acho que tem pessoas que não vão sentir culpa, mas não vão sentir culpa por características de personalidade da pessoa, né? Muitas vezes. Mas eu acho que a culpa também vem por esse processo da gente querer fazer mais e mais e mais e mais. Daí parece que nunca é suficiente o que a gente está fazendo. Mas quando a gente... Eu gosto de usar a regrinha de que a balança é o nosso grande norteador. É um pouco da metáfora da Márcia aí. Tudo que a gente faz demais faz mal. Tudo que a gente faz de menos faz mal também. Então, ter esse equilíbrio nos colocaria, também pensando no aspecto emocional, nos deixaria ali dentro do eixo, né? Na prática, o que aconteceu comigo a primeira semana? Eu tava em vários grupos do Whats, de pessoas de Canoas, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, de fora do estado, e as pessoas, Cris não sei o quê, Cris não sei o quê. E eu falando com todo mundo, e ao mesmo tempo indo pro abrigo. Então, eu dirigi no celular, eu fiz um monte de coisa que eu não faço. Né? E ao mesmo tempo eu chegava em casa cansada, eu tinha que comer, eu tinha que tomar banho, eu tinha que me olhar. Então eu não me olhava no espelho, eu não penteava nem o cabelo, né? Era uma coisa assim, né? E fazia ligações porque eu tava tentando medicações de outro estado e coisa e tal, e grupos. Então eu fui entrando num esgotamento porque a balança estava pendendo para um lado. Por isso, os meus colegas foram um suporte importante para me dar tapas na cara, entre aspas, e dizer, deu para ti. E ao mesmo tempo que eu precisava ouvir essas coisas e me centrar, eu consegui ser suporte para os outros, que estavam também em sofrimento de culpa, né? Por exemplo, eu tive uma colega que estava com as férias organizadas e ela estava se sentindo culpada. Por quê? Porque ela ia sair de férias e ela deveria estar trabalhando. Não, ninguém deve nada, ninguém tem obrigação a nada. As pessoas fazem aquilo que elas conseguirem fazer e se conseguirem fazer. Aí essa pessoa conseguiu viajar. Mas muitas pessoas ficaram se sentindo mal por coisas que já estavam planejadas, como se o fato delas irem representaria que elas não estariam nem aí. Aí a gente sente a culpa. Mas por quê? Porque a gente foi criado dentro de um sistema que, entre o certo e o errado, o certo numa situação catastrófica, nós nos doarmos, senão nós não seremos pessoas boas. E aí entra o julgamento, o criticismo, uma série de coisas que a gente, né, por aí vai, senão eu vou ficar falando Não, sem mas parar. O que eu costumo falar para os pacientes é assim, que a gente tem que diferenciar ajudar com resolver os problemas, né? Então, ajudar não significa ir até o final, ir até que tudo volte ao normal. E até mesmo quanto a isso, né, quando as pessoas falam assim, eu tenho pressa de que tudo volte ao normal, de que tudo volte como era antes, e eu respondo sempre, se voltar a ser como era antes, então essa experiência toda não valeu a pena. Alguma coisa tem que mudar a partir dessa experiência. Que seja acumular menos coisas dentro de casa, como eu tenho escutado muito a fala de muitos pacientes dizerem, né? Que não tem como a gente acumular tanta coisa. Vamos viver apenas com o necessário. Né? Então, ajudar, mas não resolver. Ajudar significa dar aquele primeiro apoio, aquele primeiro suporte e fazer com que a pessoa siga. Né? De um jeito ou de outro, encontre a sua maneira de lidar com a dificuldade, porque como vocês falaram, cada pessoa lida com as dificuldades de uma maneira e cada uma vai ter que descobrir o seu jeito de resolver as questões. Ontem mesmo eu estava na Liga, onde eu também sou voluntária como psicóloga lá, e os pacientes diziam aquilo que a Márcia falou, né? Agora qualquer chuvinha nos coloca em pânico. Antes a chuva nos relaxava, agora nos deixa tensa, nos deixa preocupadas. Né? Então, bom, mas a partir disso, o que a gente vai fazer? Em algum momento, nós vamos ter que aprender a lidar com isso. E que nem sempre vai ser água o suficiente para nos inundar, para nos atingir. Mas que também a mesma água que a gente bebe, que nos limpa, que nos sacia a sede,
também é a mesma água que veio agora, quem sabe, para limpar, quem sabe para expor muita coisa, né? E que nós precisamos aproveitar esse momento e tirar disso alguma coisa de positivo. Eu acho que tudo que é crise, todas as crises, pessoais, empresariais, financeiras, enfim, tu tem que tirar algo daquilo ali, porque senão é isso, tu não aprendeu nada, tu vai passar de novo, talvez por uma situação, talvez uma crença, eu chamo pra crença do que tu acredita, mas assim, eu acredito que a gente venha para passar por algumas aprovações nessa vida, é o que eu acredito, né? E se a gente passa por elas e deixa passar de qualquer jeito, tu não tá evoluindo como ser humano, assim, sabe? Mas aí a gente tem que estar aberto para observar os elementos, né? Eu gosto muito do exemplo de dar um passo para trás. Dá um passo para trás e observa de cima quais são os elementos que estão implicados. E aí teve uma pessoa muito próxima a mim, há anos atrás, que a empresa pegou fogo. Eles até perderam um gatinho. E foi horrível, foi terrível, né? A empresa toda, né, foi um caos. E ao mesmo tempo foi a melhor coisa que aconteceu. Porque esse empresário repensou negócio. E ao repensar negócio, ele mudou as suas estratégias. E ao mudar as suas estratégias, ele teve mais leveza na vida. Então, às vezes, aquilo que é a coisa mais horrível que pode estar acontecendo pode não ser tão horrível assim, porque vai nos fazer tomar decisões, verificar processos. Então, o convite, quando a gente tenta pensar em resiliência, né, tentando fazer um gancho um pouco com o que tu traz, vamos analisar, vamos olhar o que é mente emocional, o que é mente racional, como é que eu poderia fazer, né? Se eu tomar essa decisão, o que vai acontecer? Como é que o outro vai se sentir? Isso atrapalha a vida do outro ou não? É um limite que eu tô dando? Isso vai me prejudicar? Então, eu acho que sim, tudo que aconteceu, eu tô repensando. Eu tô repensando coisas do meu negócio, eu tô repensando a minha vida profissional, eu tô repensando as horas de trabalho que eu tenho. Quanto de dinheiro eu quero ter? Aonde que eu quero chegar? É o sentido de vida, né? E isso é lindo, isso é lindo. Eu acho que o ser humano cada vez mais, né, tá em busca de um modo geral. Eu participei outro dia lá na Federação, estávamos lá e teve uma palestra falando disso, que o ser humano tá muito envolvente ao financeiro. Financeiro é o que domina, né? E o quanto a gente vem se afastando, muitas vezes, do autoconhecimento, de entender que assim, ó, Patrícia, tu é capaz de produzir isso. E calma, vai dar um determinado momento, mas eu acho que daí vem o julgamento da culpa, tu entende? Vem pesando muito. Resumindo, tem que fazer terapia. Eu acho que isso não é? A gente Não vai é? pensar e vamos pensar. Vamos puxar o gancho. Resumindo, vai fazer terapia que tu vai te achar. E as pessoas pensam que a terapia, ela serve quando a gente tem um diagnóstico específico, mas é para o autoconhecimento. É para que as pessoas possam tomar decisões pautadas pela sabedoria. Que é muito legal. Em momentos de crise, né, Cris? A psicologia fica em segundo plano. Né? É. Quando deveria ser o contrário. O primeiro, né? E aí, sobre isso, como é que a gente pode dizer assim? Programar, se é que é possível. Como programar a mente para que veja isso? Bom, agora aqui minha empresa foi alagada, ou minha casa, enfim. Como eu vou tirar o proveito? Não bem essa palavra, porque tu não esperou. Nós vivemos a história da viagem. Estava programado, o que não estava programado era uma catástrofe que veio da noite pro dia, literalmente pegou todo mundo. Então, como tirar disso de alguma forma, pensar no lado positivo? Fazer do limão uma limonada. Eu gosto desse termo. Perfeito. Primeiro, a gente vai ter que observar o limão. A gente vai observar a situação, a gente vai analisar essa situação, a gente vai verificar o que é possível ser feito. Porque tem coisas que aconteceu, não tem como voltar atrás, não tem o que mudar. E aí isso seria um fato, e não uma interpretação que a gente está dando. Tá. Quando a gente vai para a mente emocional, geralmente a gente está interpretando muitas coisas que acontecem e não está conseguindo enxergar outras perspectivas para além daquilo que a gente está sentindo, porque o foco principal é a emoção, é a dor, é o que bate. Faz sentido o que eu tô falando? Porque isso é biológico, é estratégico, né? Quando a Márcia fala das estratégias de resposta, que é o luta, fuga ou congelamento, isso é lá da época do tempo das cavernas. Mas funciona até hoje. Funciona até hoje. Quando a pessoa tem uma crise de pânico, ela vai ligar esse sistema de alerta. Então, por isso que quando chove, não é bom. Porque fez um pareamento no cérebro
da chuva Que não é legal. relacionado a coisas ruins. Criou uma crença, né? Eu não gosto de chuva. Por que eu não gosto de chuva? Quando eu era criança, teve um temporal horroroso, a minha casa toda foi destelhada e nós ficamos em 5 irmãos, minha mãe e meu pai, embaixo de uma mesa com as pedras caindo em cima. Então, vento muito forte e chuva muito forte, Te traz esse trauma. hoje não mais, como já foi no passado, mas me remetia a essa situação traumática, né? Então, eu poderia olhar para isso e nunca me expor, né? Já que tu quer pensar estratégias, nunca me expor, mas não deixar de fazer as coisas. Seguir vivendo a vida é uma excelente estratégia para que a gente possa limpar e desconstruir isso. Então, assim, ó, eu não deixo de sair porque tá chovendo, ou porque tem raios, eu vou sair na chuva, eu vou caminhar na chuva, eu vou fazer tudo. Hoje já não é mais o que era quando eu era criança e depois, então eu faço tudo. Eu não me deixo me impedir por conta disso. E é isso que a gente precisa, assim, quem foi atingido principalmente. Não ficar agarrado na emoção, sem observar as coisas que estão na volta a ponto de aquilo ir escalonando de um jeito ruim e a coisa não tem fim. Eu E aí acho que acrescento- vem a situação de crise do Isso. ser humano, né? eu acrescentaria isso que a Cris está falando, a rede de apoio, né? Uhum. Na hora da crise, quem é que pode me ajudar? Quem são as pessoas na minha volta que podem me auxiliar? Em quem eu posso me apoiar? Porque claro que tem a associação de bairro, tem a comunidade, né, onde eu pertenço, mas quem são as pessoas, né, que podem me apoiar naquele momento? Eu acho que isso é importante E também. pessoas boas, né? É, eu não tô falando sobre bem e mal, tá? Tá. Eu quero dizer pessoas que estão Fazem por capacitadas, que estão capacitadas de Capacitadas, fato para é. te dar esse suporte, porque É. às vezes a gente tem alguém que vai nos julgar. Aham. Essa pessoa vai escalonar a gente de um jeito pior, É. né? E às Então, vezes não é também nem por querer, né? Tu quer ver daqui a pouco. Daqui a pouco é porque nós somos seres Isso, humanos. isso. E Nós aí eu somos- tô nós pensando somos com a minha falhos. cabeça. Aí É. eu sou. Né? Aí eu, no lugar de Então. ajudar, eu vou lá e ainda complico pior. É. E não foi nem intencional, eu só Exato. quis dizer assim: não, vamos lá, reajo, vamos lá e Como tal. é muito pessoal essa forma de lidar, né? É como cada um viveu, traz da sua jornada de vida seus valores. Tu enfrenta a crise de uma maneira ou de outra, de acordo com toda a jornada que tu fez até aqui. Então, isso até falando disso, a gente pode falar da resiliência, né? Essa capacidade que a gente tem de sofrer o impacto e se recuperar, se reconstruir. Então, assim, quantos impactos, quantos golpes a gente já levou durante a caminhada. E num a gente pode reagir bem, no outro pode sentir mais o golpe. Isso é muito pessoal. Então a gente não pode dizer que porque uma vez eu reagi assim, todas as sempre. crises eu vou reagir assim. Nós temos um manancial de possibilidades como E ser todos humano nós de passamos reagir. por isso, né, Márcia? Acho que isso é Sim. importante, porque não é... Não só quem está em crise, não só Claro. por causa do desastre. Uhum. Isso é a vida, isso é o jogo da vida. A gente veio aqui no planeta Terra, nessa escola, família, para viver experiências e somos desafiados para evoluirmos de acordo com cada baque que a gente leva. A gente aprende mais ainda através dos baques do que só das coisas boas, né? É verdade. Mas precisamos das coisas boas, porque também elas nos trazem um conforto, um momento de trégua para depois recuperar a força e ir de novo. É. Tu sabe que tu falou do equilíbrio. Acho que equilíbrio é a palavra perfeita para várias coisas. Porque, vou dar um exemplo assim. Eu tenho um grande amigo, ele é muito positivo, tá? Ele é positivo. Até demais. Até demais. Ontem eu falando com uma certa liberdade que a gente tem, eu disse, o fulano é sempre... Nós lá, não sei o que. Fulano veio com a visão positiva dele e tal. Daí a mulher dele disse assim, isso é um saco, porque eu não posso nem falar mal das pessoas, porque ele tá sempre muito positivo, né? Mas olha que bacana. Só que ao mesmo tempo ele é uma pessoa fantástica, sabe? Ele contagia. Porque ele nunca, eu sei que tem tal X situação acontecendo. Tu fala com ele, ele diz, estou ótimo, sabe? A palavra dele contagia, mesmo talvez não estando. Será que isso é de alguma forma Uma defesa? Uma defesa? Uma estratégia, Uma estratégia. que cada um encontra. É uma estratégia que funciona. Eu uso essa estratégia. É uma eu estratégia também. que funciona. E É. eu vou te dizer assim, eu fui criada... Meus pais eram mormons quando eu era criança, então até os 12 anos de idade eu ia todos os domingos na igreja, enfim. Então eu tenho a religiosidade internalizada. Hoje eu não pratico, eu não vou em nenhuma igreja, nenhuma religião, mas eu tenho o hábito de ao deitar na minha cama todos os dias. Eu faço o que eu chamo de oração.
mas que é eu com meu Deus, que eu não sei nem dizer como é que ele é, né? E nessa oração, a primeira coisa que eu faço é agradecer. Tudo. Inclusive as coisas ruins. Porque as coisas ruins me dão a oportunidade de fazer novos aprendizados. Com isso, eu sei que eu tô enchendo o meu potinho de resiliência. Porque não é que a gente não vai sentir a dor das coisas, mas a gente tentar encontrar uma forma de transformar isso, né? E eu acho que, como eu faço esse exercício diário, todas as noites, e ao longo da minha vida, acontece uma coisa ruim, eu sinto ruim e automaticamente eu já ligo esse botão, porque eu tô treinada pra isso. Entende? Eu sempre tive uma visão muito positiva. Não talvez como esse teu amigo aí, que eu não conheço ele, mas imagino que ele seja assim over, né? Mas eu sou muito sonhadora e esse aspecto da minha característica de personalidade e de querer chegar nas coisas é que me empurrou para conseguir me sentir efetiva. Eu me considero uma pessoa de sucesso no trabalho, né? Da história que eu tive, de onde eu fui criada, enfim, onde eu cheguei até o momento, né? E acho que isso tem a ver Sim, com esse deitar na cama todos os dias e agradecer primeiro, porque a gente só quer pedir. Eu agradeço, e muitas vezes eu nem peço. Porque enquanto eu tô agradecendo, eu até quero pedir, mas eu tô pensando assim, mas meu Deus do céu, olha só quanta coisa. Eu nem me sinto no direito. Não sei se faz sentido pra vocês que eu tô falando. Mas Com faz. certeza, gratidão, viver, né? É. Olhando pela lente do positivo que a gente sempre recebe. A gente vive nesse processo de receber e compartilhar. Quanto mais tu compartilha, mais tu abre espaço para receber. Essa é a questão do ciclo. fluxo, né? E eu acho que é isso. E aí eu acho que entra o que a gente vem falando, o programar a mente. Porque, vou dar um exemplo. Eu também, como ser humano, tento evoluir. Eu, Patrícia, falando, né? E aí o trazer porque eu tenho duas escolhas, eu sempre penso, né? É o ver o lado bom, o ver o lado ruim. No momento que eu passo diariamente a reclamar que a faxineira não veio, que não sei o que eu tô atrasada, que eu não sei o que, não Tem sei o que. muita coisa para fazer. Eu tenho muita coisa pra reclamar. E aí vira um hábito. Tu vai Então, escalonando pra aquilo. Então, entendeu? e aí automaticamente eu treino a minha mente, porque eu não sou perfeita, ninguém é, mas eu tento comigo mesma treinar a mente assim, a fulana não veio, mas nada, eu tento ver o Tem lado problema. bom, não tem Tá problema. tudo bem. Eu tô em casa hoje. Pior é se eu não tivesse, eu estou, então eu vou conseguir dar conta. Tu entende? Mas primeiro eu automaticamente tenho que parar o cérebro e ver os dois lados. Não, para aí, Patrícia, puxa pra cá, porque senão... E aí quando vê, é o dia inteiro. É vendo o lado ruim, é que porque não tiraram o lixo, porque essa não sei o quê. Tu entende? Coisinhas Mas do cotidiano. Isso é cultural, isso tá numa cultura, né? É muito forte. Ver pelo outro lado é uma escolha que cada um tem que fazer a todo momento. É. Porque dentro desse sistema que a gente vive, tem uma coisa que alimenta para o lado, de olhar pelo lado ruim. E Então, tem outras coisas que a gente utiliza que não se dá conta que pioram. Ou podem melhorar o processo, tá? Músicas, filmes. Tô chateada, tô deprimida. A Vai lá. tendência é eu escolher uma música melancólica. A música melancólica me empurra lá pra baixo. Então, saber usar isso como uma estratégia favorável. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo prático, assim, quando eu dou aula, assim, eu conto pros alunos. Eu tô em Porto Alegre, tô muito irritada. Alguém fez alguma coisa, eu tô assim, ó, querendo matar a pessoa, né? Literalmente, assim, né? Literalmente, entre aspas. E aí, eu tô no carro. Se eu deixar a raiva tomar conta, talvez eu acelere o carro, talvez eu fale no celular, talvez eu chegue onde eu for chegar e brigue com as pessoas. O que eu uso de estratégia? Música dançante. A música, pra mim, cada pessoa é uma pessoa. A música, pra mim, fui criada no meio da música, tenho tios que são... tocadores de violão, meu pai construía... Então, assim, a música tem, pra mim, um significado. Eu boto uma música dançante legal. Quando eu cheguei em Canoas, que a gente pegou ali a BR-116, chegou em Canoas, eu tô... Outra vibe. Outra pessoa. E é só uma estratégia, que é usar a música a favor. Tem gente que tem medo e vai assistir o quê? Filme de terror. ou fica ouvindo notícia o dia inteiro Horrível. e bombardeando, né, o seu cérebro, o seu inconsciente com notícia ruim. Tudo são escolhas. A gente sempre tem a possibilidade de fazer escolhas, né? E como é muito único e pessoal, como cada um faz as suas escolhas e como cada um escolhe dizer isso é bom, isso é ruim. Eu tive do meu consultório, assim, eu posso dizer que em torno de 60% dos meus pacientes foram atingidos diretamente.
ou perderam a casa, ou perderam os seus negócios, ou perderam ambos, alguns perderam ambos. E é muito bonito de olhar o movimento, como cada um está lidando com isso. É muito único como cada pessoa, cada família, dentro da sua base de funcionamento, responde aquilo. E tem fases, né? Num primeiro momento você responde de uma forma, daqui a pouco tu tem o teu processo de adaptação, de te centrar, e aí tu começa a responder melhor. É muito único. É muito lindo o movimento do ser humano, porque não tem uma coisa que é padrão. A mesma pessoa pode ter movimentos diferentes diante de situações iguais, né? Eu gostaria de falar também sobre a forma como as pessoas estão nesse momento, né? Eu entendo que todas elas, e nós, inclusive, estamos passando por um processo de luto, né? Naquele primeiro momento, as pessoas fecharam a casa para voltar daqui a pouco, daqui a algumas horas. E isso não aconteceu. As que conseguiram sair, porque algumas ainda não acreditaram, né? Então, tem aquele primeiro momento que a pessoa não quer acreditar que vai acontecer, que aconteceu. Ninguém acreditava que a água fosse subir tanto. Algumas pessoas disseram, eu levantei, botei em cima de uma cadeira, Sim. né? E, no entanto, atingiu O teto. o teto. Mas também tem aquelas fases do luto, né? Que eu não vou entrar nelas, mas assim, quando chega lá no final, que é a fase mais não de aceitação pura e simplesmente, mas alguém que admite, ok, isso aconteceu. O que eu vou fazer com isso? Eu vou ficar olhando para trás, me lamentando por aquilo que eu tinha, por aquilo que eu perdi, ou eu vou olhar para frente? E é isso que eu faço também, né? De ajudar a criar motivos para olhar para frente, a fazer com que elas encontrem razões para continuar lutando. Né? E não se lamentando pelo que tiveram, pelo que viveram, porque as memórias que foram perdidas, as histórias de cada móvel, de cada coisa que tinha dentro daquela casa, que agora está exposta do lado de fora, para todo mundo ver, coisa que antes estavam guardadas dentro de caixinhas, gavetas, tudo bem guardado, agora está lá fora exposto para qualquer um ver. Né? Então, eu acredito que tem muito a ver com isso, assim, né? De fazer com que eles olhem e encontrem motivos para olhar para frente. Porque ficar olhando para trás é entrar em depressão. E aí, E o motivo pode ser construir novas memórias, Isso. né? Reunir pessoas que faz tempo que tu não vê, que tu tinha fotos que agora tu não tem, e fazer uma nova conexão com isso, né? E Achar buscar fotos com outras, tô aqui pensando nas fotos, né? Iracema, em cima do que tu falou, né? Nos meus grupos do WhatsApp, eu tive 35 familiares atingidos, a gente começou a jogar no grupo as fotografias que a gente tinha, que Olha que aparecia o legal. pessoal da família, né? Do pessoal, meu Deus, olha só, que legal isso, ai, que foi sendo feita essa construção, assim, né? Essa rede, porque é uma forma da gente Pra tentar renascer. resgatar um pouquinho. eu a acho que é um história. renascer a história, né? Porque isso a gente vem falando muito aqui na nossa cidade. Por uma série de situações, não é o caso, não é o momento agora, mas a gente sabe que o que tem me marcado muito em relação a isso é que não são entulhos, lixos que ficam na frente das casas. São as histórias das pessoas, são as lembranças. As memórias. As memórias. E aí, como treinar a mente para que, né? E aí tá aí um baita gatilho, a gente recomeçar de alguma forma através, né, uma baita estratégia. Essa eu gostei, inclusive, de cada um membro da família compartilha as o que fotos. Isso. E como é que se diz? Não é imprime, olha eu, da geração imprime. Como é que é? Revela. Revela, porque tem isso na Ninguém nossa mais época. revela foto. Na nossa época era revelado, tinha um albinho, não era? É. Então vai lá e revela e guarda de novo e nasce de novo, porque eu acho que é sobre isso. Então eu quero acreditar então que realmente a nossa mente pode ser treinada e tudo depende de nós, principalmente. Eu sou uma né? treinadora. certeza. Eu sou uma treinadora de habilidades para desenvolver regulação emocional. Eu tenho essa formação internacional. Olha aí. E isso eu vejo de fato pessoas que chegam para mim com grandes crises de desregulação emocional, por diagnósticos, enfim, e passam por esse processo de treinamento. E eu também treino profissionais para treinar os pacientes. E a gente vê pacientes que são internados em clínicas ao longo do ano várias vezes e depois nunca mais são internados, porque eles aprenderam a desenvolver essas habilidades. Então nós somos treinados, a gente se adapta. Assim como né, o ser humano ele é adaptativo, a gente tá de um jeito e a gente, no início a gente vai lutar e não querer se adaptar àquela nova situação, mas depois a gente vai se acostumar, a gente vai criar um sistema de habituação. E eu acho também assim, ó, vou trazer
uma batida aqui pra nós, tá? Isso como ser humano falando, apenas uma mera ser humana, assim. Como que eu reajo normalmente? Indo pra ação. E eu tenho... Isso talvez tu Tu tá falando acha? de ti. Eu. Porque, ó, tá. lembra que ela falou luta, fuga e congelamento. Perfeito. Tá. Mas Cada um. ok. Luta, eu vou Tá, pra luta. De um isso. modo geral. Nunca me aconteceu de travar, pode ser que em algum momento. Tá. Eu Eu tenho... já travei. Eu tenho... Inconscientemente, tá? É feio que eu vou falar. Mas eu tenho... Nada é feio. Eu tenho tendência a julgar de alguma forma quem trava, Todos sabia? nós Por que será? julgamos. Julgar Ai, não quem- me julguem. Julgar quem se trata? Quem Não, quem se trava. Quem trava. Ah, Entende? Paralisa, quem Isso. paralisa. Por exemplo, não vou dar, não é, jamais, né? Tu Mas foi, assim, tu foi eu provavelmente fui pra criada ação. num sistema onde as pessoas são mais reativas. Reagem, sim, entende? sim, de Porque todos os jeitos, E aí o teu, E aí o eu teu digo assim, modelo, como teu assim modelo que fulana, parental. como Aham. assim a fulana travou, não aconteceu nada com fulana, sabe? Como é que a fulana não vai reagir? Não falei nada, não fiz fofoca pra ninguém, Só apesar, pensou contigo mesmo. só pensei comigo, apesar de estar expondo isso agora, o meu pensamento, mas eu tenho essa... Mas deu, Patrícia. Cada um tem o seu momento, sua Isso. vida nasceu e foi criada em A famílias sua diferentes. resposta biológica. Eu acho Mas- que essa é a palavra que tu tem que gravar pra E ti. como é que tu faz pra ajudar, assim? Dizer assim, não, fulana, vamos lá. Ou procura uma ajuda, ou... Não quero que aquela pessoa venha reagir comigo. Vem cá, vamos lá, vamos pra linha de frente. Não é isso. Como é que eu posso, de alguma forma, como uma amizade em si, assim, ajudar uma pessoa que trava, quando eu digo trava, some, parece que se esconde dentro de um casulo e... Porque daí ela parou tudo, É que tá? tu não vai Ela parou a... tu não vai mudar o sistema biológico dela. Se ela congela, provavelmente, ela sempre vai congelar. Se tu disser assim, tu deveria tal coisa, ela vai entrar isso como uma invalidação pra ela, porque ela provavelmente se sente super culpada por não conseguir reagir, tu entende? É o que acontece com as mulheres que sofrem violência. Muitas delas não se defendem porque elas não conseguem. Não é porque elas não sabem que tá errado, não é porque elas não enxergam a situação. E aí, tu te sente pior por não ter conseguido te defender. Daí vem a culpa. Porque tu sabe qual seria o modelo correto, entre aspas, que não é o modelo correto, é aquilo que a gente consegue fazer. Mas por alguma razão que é intrínseca da pessoa, que faz parte da formação da personalidade, ela não consegue. E aí, se chega um amigo e diz, olha só, tu deveria ter feito assim, da próxima vez tu te... É pior. É horrível. É Quem horrível. olha de fora É. é mais fácil, É. né? muito O fácil. Por isso que é difícil melhor a gente se calar, a gente dar a Sim, mão e sim. vai dizer, amiga, conta comigo pro que tu precisar. Eu tô aqui pra ti. E como fizeram contigo, né? Para, Cristo, tá demais. Aham, Então, assim, isso. Cada um no sabe? seu tempo. Cada um. Eu tive uma situação muito drástica que eu reagi paralisando quando eu, inesperadamente, né? O meu marido teve um problema de saúde e foi paralisando, tudo travou, parou, deitado no chão, eu não sabia o que fazer. Aquilo foi muito, muito, muito angustiante. E eu paralisei. Mas foi uma coisa específica, né? E Porque eu- momentânea, E provavelmente. muito momentânea, porque né, não sabia lidar com aquela questão ali. Mas eu também sou muito da ação, eu também sou muito de fazer, executar. Então é muito difícil quando a gente sente que não pode ir fazer, porque tu tem que respeitar o tempo do outro, tu tem que respeitar o espaço do outro. Então, a gente, eternamente, a gente está nessa busca desse equilíbrio. Não, Né? eu trouxe esse debate porque é muito mais sobre mim, entende? Do que eu falar. A intenção aqui não é nem dizer assim, o que eu posso aprender pra ajudar. Eu não mas tenho que tem aprender pra muitas ajudar. pessoas Mas que é pra também... isso. Então fica quieta, Patrícia, não fala nada. É mas tipo tem isso, muitas que é o que eu pessoas tenho como- feito. Como tu, Paty, que vive isso, porque isso acontece com todos nós. Nós estamos te usando de exemplo, mas isso acontece com todo ser humano. E tem momentos que todo mundo julga, tem momentos que todo mundo paralisa, tem momentos que todo mundo vai e faz. É do jogo da vida. O jogo da vida tá aí, a gente tá nesse jogo. E cada momento, conforme a coisa disruptiva que acontece, a gente vai respondendo de uma forma totalmente diferente, né? E pra não entrar assim numa profunda depressão, num profundo estresse, a ponto disso, de não voltar, porque ainda pegando esse gancho assim pra uma pessoa que não foi, vamos trazer essa questão, a pessoa não foi diretamente atingida, apesar de ter sido em alguma forma, vai ser, a gente sabe do impacto disso tudo, mas
aliás, sabe e não sabe, né? Porque não conseguimos nem mensurar ainda. Mas de Isso alguma vai forma foi demorar. impactada. Mas assim, a casa não foi, a família tá bem, a empresa tá bem e tal. Mas se sentiu por algum motivo, travou e parou a vida. E quando eu digo parou a vida, parou de socializar, né? Tu chama pra vamos pra tal lugar, porque isso foi uma questão nossa aqui. Isso me aconteceu muito. Isso me E aconteceu o que muito. essa pessoa pode fazer pra na ela voltar? prática. Porque isso aí são dicas que eu gostaria que deixassem pra essas pessoas que estão passando. Eu conheço pessoas que estão passando. Estão parando, não se tocam, mas estão parando, sabe? Estão parando de fazer tal coisa. E vem as desculpas, mas a gente sabe no fundo que não é, sabe? E aí, pra não vir uma Patrícia que fala demais, que não tem que falar mesmo, tu não é essa a intenção. O que essa pessoa daqui a pouco podia fazer de exercício pra ela, assim, nos assistindo especialistas, na verdade? Enfrentamento. Tudo na vida envolve a gente encarar as coisas. Enfrentamento. Se o estilo de vida dela, que existe aquele quietinho que nunca sai, tá? E existe aquele que é eu sou a da balada. Eu adoro sair pra dançar. Eu nunca mais saí pra dançar. Eu nem cogitei sair pra dançar. Eu me dei conta disso e eu pensei pra mim, eu tenho que fazer esse movimento. Porém, com a história das enchentes, eu fiquei com muita sobrecarga de trabalho. E, de fato, eu não estou conseguindo, né? Mas eu tô com esse projeto de que eu tenho que voltar. Então, assim, a gente só se liberta das coisas quando a gente encara elas de frente, quando a gente enfrenta, quando a gente passa por aquilo que tem que passar. Então, a gente não pode nunca se esquecer quem somos nós, qual é o nosso estilo. Então, se eu sou o estilo de mulher que sai, eu tenho que voltar a sair. O que tá te impedindo de voltar a sair? O que tá, né? Quais são as desculpinhas que tu tá te dando que fazem com que tu te permaneça? Essas perguntas eu me fiz. E eu falei, tu tá com essas desculpinhas, tá frio. Ai, meus cabelos não sei o quê. Ai, não ando bem. Tô com uma espinha. São essas as desculpinhas. E assim a gente vai. Então a gente tem que observar, que é a história do passo pra trás, olha de cima, vê os elementos e quais são as estratégias que tu vai tomar pra mudar. Senão a gente fica agarrado na emoção. Não, e é um movimento que as pessoas estão deixando de viver. Mas eu também penso que tem a ver com o tempo de cada um. Eu acho que a gente tem que respeitar o tempo de cada um. Meu Deus, faz 60 dias que Sim. tudo aconteceu. Tem um tempo para elaboração, uns elaboram mais rápido, outros demoram mais. E acho que também faz tudo bem, se ainda não está preparado, se ainda não quer, não se sente à vontade, respeita. Vai voltar em algum momento, vai retomar, né? Como a gente diz, a vida pode ser retomada, né? De uma outra forma, porque mesmo não sendo atingido diretamente, a pessoa está muito impactada. Então, ela também tem coisas que está processando, elaborando para poder retomar de uma outra forma. Tudo bem. Tudo bem. Eu acho que a gente precisa respeitar isso. Eu tô mais chorona. Eu incentivo as pessoas a entrarem em grupos, a participarem dos grupos. Porque enquanto eu me recolho, né, eu tô naquela parte, naquele momento assim de travar, eu vivo apenas o meu sofrimento. Eu não consigo ver o sofrimento do outro, o que o outro está sentindo. Quando eu me coloco no grupo, eu vejo que não sou sozinha, não sou só eu a sofrer aquilo. Aquele meu sentimento é o mesmo das pessoas com quem eu estou convivendo. Então, esse incentivo para participar de grupos é importante para se reconhecerem iguais, né? E ao se reconhecerem iguais, se percebem com capacidade também, porque um vai ajudando o outro. Como cada um encarou a dificuldade, como cada um lidou com aquela experiência, né? Então, isso vai ajudando as outras pessoas a também se sentirem melhor, encontrarem formas de lidar com tudo isso. Eu penso que grupos de apoio nesse momento são essenciais, de todas as formas, seja, né, pela via pública, seja no privado. Eu acho que uma ferramenta fantástica para que as pessoas possam ter espaço de falar, de se ouvir, de ouvir as histórias do outro e poder se reconstruir, resgatar as suas dores e elaborar através dos grupos. Na Liga mesmo, por exemplo, ontem nós tivemos um encontro com os assistidos, que são pacientes que estão tratando ainda o câncer e que foram atingidos pelas enchentes. Então, o auditório ontem estava lotado. Tinha mais de 80 pessoas lá. E todas elas com algum grau sério
ainda do tratamento, mas que também estão ainda enfrentando a situação das enchentes. Mas o que foi mais lindo é que a gente montou um bazar e todos saíram de lá com alguma coisa. E a alegria, o sorriso de ver uma panela, e saiu de lá com uma panela, com um liquidificador, com os talheres, com pratos, com qualquer coisa. Todos eles saíram de lá, uma coberta, né? Alguma coisa assim. Então, todos eles saíram de lá sorrindo. Então, eu acho que a gente tem esse momento, assim, de viver a dificuldade, de sofrer, sim, porque a gente precisa, acho que é o momento de encarar isso e sofrer, porque esse é o momento de sofrer. Elaboração. Para elaborar, para depois, então, chegar num outro momento e dizer, ok, agora eu vou seguir em frente, de outra forma, de outra maneira. Eu sempre digo assim, a gente está indo numa direção como se a gente estivesse no caminho, na busca da felicidade, né? Aí alguma coisa acontece e barra a nossa passagem. E aí o que a gente vai fazer? Vamos seguir em frente? Não tem como ficar tentando ultrapassar, não tem como. Eu tenho que descobrir outro caminho. Seja para a direita, para a esquerda, não sei. Mas cada um encontra uma outra forma de encarar, de chegar onde quer. Sem tanto sofrimento, digamos assim. Porque é um momento de sofrer, mas também é um momento de ser feliz com qualquer coisa. E se colocar aberta para receber. Eu acho que isso é importante também, né? Eu incentivo as pessoas a receberem com alegria, seja o que for que recebem. Não precisa, doa para alguém, passa para alguém que está precisando, mas recebe, coloca as portas abertas para poder receber e receber mais. Porque quando a gente recebe a contragosto, a porta se fecha. Então, recebam com alegria, porque isso faz com que outras pessoas também doem. O receber é um exercício, né? Eu digo, eu de um tempo... E saber receber, né? Eu saber. tinha dificuldade Eu de também. saber receber. Isso, eu todos sou de muito alguma boa forma. para dar. Mas Num treinamento internacional que eu fui fazer no Rio, foi assim um tapa na cara que eu levei. Que eu fiz uma técnica lá, uma estratégia lá, uma dinâmica, e eu me dei conta, me caiu essa ficha. Que eu era muito boa em dar e... não aceitar. Não é sobre aceitar, eu não conseguia. Porque eu fui criada para dar, não para receber. Mas se a Entendeu? gente só compartilha, tá esvaziando. A gente precisa receber, Exato, né? Mas exato. não é natural. E o receber, eu botei comigo, assim, na minha vida, que o receber espontâneo. Porque tu entende? Às vezes era assim, ó. Ai, Paty, eu comprei essa cuia pra ti. Ai, eu capaz nem precisava. Isso. Não, eu precisava, agora entende? Ai, Aham. porque foi espontâneo. Isso. Como que eu vou dizer pra pessoa? Valorizar. Valorizar. E não só valorizar, meu Deus, eu nem esperava. Como é que eu vou dizer pra pessoa que não precisava? Não, eu preciso. Não digo que precisava, eu digo, agradeço, Sim. pego pra mim com muito amor e carinho. E antes a minha reação era dizer, capaz, não precisa, guria, deixa eu... Não, olha que legal, olha que gesto A bonito. pessoa perdeu tempo pensando em ti, Sim, né? e é o universo de alguma forma me dando aquilo ali. E se ela lembrou da cuia, porque sabe que eu gosto de chimarrão, que eu adoro chimarrão. Então teve aquele gesto de amor para comigo. E toda vez que acho que a gente aceita de braços abertos, eu quero acreditar que a gente recebe mais, A né? gente Não abre é? as portas para a abundância, É, né? Exatamente. E É uma acho que coisa mais linda, uma vez um vem o movimento. programar a mente, porque é o autoconhecimento, né? De dizer, olha como eu era. Eu sempre tinha a reação de dizer, não. Capaz, guria, por que gastar? Pra que não? Pra que gastar o como? Se foi um Sabe gesto que tão bonito. Eu fiz esse exercício com uma senhora ali de Berto Sírio, né? Que foram muito atingidos Sim, ali também. Sim. E ela, 77 anos, morava sozinha, tinha perdido o marido e o único filho há 3 anos atrás. E a casa dela foi totalmente atingida. E eu casualmente fui lá visitar uma tia, encontrei ela lá, e ela abrigada na casa da minha tia. E eu falei, o que você precisa? O que a senhora precisa que eu vou lhe ajudar? Ela disse, eu perdi meus óculos, eu preciso de óculos, eu não enxergo querida. nada, minha filha. Eu disse, não, nós vamos providenciar, pode deixar que eu vou providenciar para a senhora, vou marcar a consulta, a senhora vai vir e vai sair com óculos. Liguei, vem, quando é que vamos marcar o horário? Ela disse, mas não precisa, minha filha, eu não quero te causar Te dá problema, tu trabalho, tem muita coisa para gastar teu fazer. dinheiro. Sabe? É dentro da humildade. Eu disse, não, eu vou ali lhe buscar, vou lhe trazer para fazer a consulta. Ela falou, não, minha filha, eu achei um óculos. Tu vê. De qualquer E eu grau. fiquei em E dúvida ela se tinha ela achado, pois achou eu fiquei na dúvida ou se ela aqui não também. quis. Mas eu não pude ir lá de novo para retomar essa história, porque eu disse para ela, o que precisar,
a gente vai lhe ajudar, a senhora não está sozinha, nós Sim. vamos lhe ajudar. Então, assim, esse movimento de receber, ele é muito delicado, né? Sim, cada um carrega de uma forma. Mas que bom que aos pouquinhos a gente vai trabalhando a nossa mente para Exato. poder enxergar isso. E sobre grupos, né, Iracema, que tu estava falando. Antes a gente até falava sobre o associativismo, que foi a nossa pauta, que é isso também. Eu conto, e é verdade, na pandemia, por exemplo, eu não era associada da Six, Ah, entendi. né? Eu sofri muito mais do que estando hoje na Six e sendo Uhum. atingida diretamente, as fábricas pararam. Eu consegui chegar numa reunião e ver que o problema não era só comigo. Porque eu Uhum. mesmo sabendo que não é só comigo, às vezes tu tem que ouvir. Sim. Às vezes tu tem que ouvir da O pessoa. óbvio tem que ser O óbvio dito. tem que ser Aham, dito. E aí a uhum. gente faz o que? A gente faz, olha, calma, Patrícia. Não é só tu, relaxa, entende? Um dia de cada vez. Eu acho que isso é importante, né? A gente ir os grupos de apoio, seja ele É. qual for. Às vezes é um grupo de amigas que Exato. nunca mais Sim, saíram pra jantar, super não é? importante, Vamos é. sair pra jantar, vamos fazer alguma coisa. E aí deixa porque não, porque agora eu tenho que ir em tal lugar, envolvida nesse movimento e não retoma a vida social. Eu acho que isso é algo que deixa assim pra nós como reflexão, né? Para um pouquinho e pensa no poder que eu usar, curti. poder usar aquele copinho lindo que tá guardado lá, né? Aquela canequinha Não bonita deixar que a para gente depois guarda. aquelas coisas novas que as pessoas compraram e perderam com etiqueta porque deixaram para usar no Sim, momento Sim, especial. um Meu momento Deus. especial. Que Isso é seja uma coisa especial cultural, sempre, viu? né? Tem muitas famílias que fazem isso. Aquela louça bonita para quando vir a visita. É. O pijama para se precisar um dia for pro hospital. São Exato. coisas culturais. Mas isso às vezes tem as questões transgeracionais lá, né, dos italianos, dos alemães, que tiveram muita privação e hoje seguram porque O medo. pela própria necessidade, o medo de faltar Medo de novamente, né? Mas Então, é importante, assim, ver que cada um responde de uma forma diferente a tudo, né? Eu tenho um paciente que está morando no México e de lá ele viu tudo isso acontecer. E de lá ele teve uma ideia, dentro dessa crise toda, ele viu uma oportunidade, chamou um amigo, e estão montando uma empresa para desenvolver essa ideia, que eu ainda não posso contar, mas que eu achei genial, de poder ajudar as pessoas na reconstrução. Então, assim, não precisa, fantástico. sabe, pode vir de qualquer lugar, pode ser de qualquer forma. Sim. Mas E a nós- gente tem um manancial que pode não estar dentro da gente, mas está no nosso inconsciente coletivo, está aí à disposição. A gente precisa acessar e buscar as ideias. Tu tá querendo te encaminhar para o final? Eu tenho uma poesia aqui que Por eu favor, queria fica à vontade. compartilhar. Vai ser uma honra. Eu ontem estava ouvindo um podcast da Viviane Mosé, que é psicanalista e poeta, e ela falou esse poema e eu achei lindo. Eu pensei, vou levar para compartilhar lá, tá? Vida é fluxo. Vivemos num eterno movimento de expansão e contração. Quando a gente não expande para fora, a gente expande para dentro, em forma de nódulos, depressão, automutilação. A maioria das doenças são poemas presos, palavras calcificadas em nódulos. Palavra boa é palavra líquida, escorrendo em lágrimas, é dor derretida. Dor endurecida é tumor. O que nos adoece é sempre nódulo. Vida é fluxo. Se tem nódulo, não tem fluxo. Que lindo, que lindo. Super É, reflexivo. super é isso, Muito né? lindo. Reflexivo. Uhum. Sem palavras, só agradecer. Muito obrigada, meninas, pela participação. Obrigada por nos aceitar nesse momento, assim, de como projeto. Nosso projeto é o nosso primeiro dia de gravação de 2024, vê, né? Ai, projeto lindo, hein? Em E primeiro lugar. por mais que ele já tenha aqui conosco 2 anos, desde quando nasceu o NFE, nasceu já o podcast. Passamos por tantos, né? Tanto. A Márcia sabe. Mas a gente, é isso, é sobre esse momento de poder trazer grandes referências aqui para nós, que vocês sabem que vocês são. O quanto vocês ajudaram na retomada dos núcleos, queremos agradecer em nome da Six também. E dizer, assim, que foi fantástico para mim, e tenho certeza para todos que estão nos assistindo, porque a gente entendeu que tudo é uma questão de equilíbrio, não é? E que a gente pode, sim,
de certa forma, programar nossa mente com escolhas positivas. Uhum. Então, agradeço imensamente pela oportunidade de tê-las aqui. Espero que vocês tenham gostado. Amém. Muito, Foi muito muito. obrigado mesmo. Foi Foi ótimo. um prazer estar aqui É. e poder falar sobre tudo isso. Que bom. Sejam sempre muito bem-vindas. Obrigada. E vocês que estão nos assistindo, peço então que curtam, que curtem, compartilhem e comenta aí para deixar as sugestões de novos episódios para que a gente possa trazer. E até a próxima.